A justiça não é infalível. Ela erra, acerta, é questionada, contestada, mas uma coisa é certa: quando ela fala, o mundo escuta. E hoje, a justiça da Catalunha gritou alto: Daniel Alves está absolvido da acusação de agressão sexual. Depois de 14 meses preso, condenado, julgado por boa parte da opinião pública, o Daniel Alves finalmente ouviu aquilo que ele jurava que aconteceria desde o começo: você é inocente. A Corte da Catalunha revisou o caso, analisou o recurso da defesa e por unanimidade decidiu: não há provas suficientes para sustentar a condenação. Mas e agora? Como é que fica a cabeça de um homem que passou mais de um ano preso por algo que a justiça agora disse que ele não cometeu? Como é que fica a opinião pública que o massacrou antes mesmo do julgamento? E principalmente, o que vai ser da vida do Daniel Alves daqui pra frente? Se você ainda não sabe tudo o que aconteceu nesse caso, o que levou a essa decisão histórica e o que ela significa? Bom, fica tranquilo que a gente vai contar melhor pra você tudo sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Quero lembrar vocês também que esse vídeo aqui é numa parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e você precisa ter no seu celular para entender mais sobre o jogo. No SofaScore você consegue acompanhar clubes, jogadores, ver a análise individual de cada atleta, olhando quantos passes eles fez mais certo, dribles, chutes ao gol, desarmes, o mapa de calor de onde o jogador atua. O SofaScore é uma ferramenta que profissionais do futebol utilizam. Gente que trabalha em grandes clubes do Brasil e do mundo utiliza uma ferramenta que você pode ter no seu celular gratuito. É só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Baixa agora o SofaScore, aproveita que o aplicativo é de graça e se torna um profissional do futebol com a melhor ferramenta na sua mão. O Tribunal de Justiça da Catalunha decidiu absolver o Daniel Alves da acusação de agressão sexual. A decisão foi unânime. Os juízes entenderam que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador não era suficiente para sustentar a condenação que ele teve. Com isso, a sentença que o mantinha como culpado foi anulada e todas as medidas cautelares foram canceladas. O Daniel Alves tinha sido condenado a 4 anos e meio de prisão por um suposto abuso ocorrido na madrugada de 31 de dezembro de 2022 dentro de uma boate em Barcelona. Ele ficou 14 meses preso preventivamente, até ser solto em março de 2024, depois de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais. O recurso da defesa alegava a falta de provas e inconsistências no relato da acusadora. O tribunal acolheu esse argumento e destacou também os pedidos da promotoria e da acusação particular, que queriam aumentar a pena do ex-jogador para 9 e 12 anos de prisão, respectivamente. No comunicado oficial, a Justiça da Catalunha, a Justiça da Espanha, foi direta sobre o caso. O Daniel Alves, a condenação não se sustenta, está absolvido e não deve nada à sociedade nesse momento. É o fim, pelo menos jurídico, de uma das histórias mais pesadas envolvendo um grande nome de destaque do futebol brasileiro e mundial. Cabe recurso tanto do Ministério Público quanto também da acusação para tentarem reverter essa decisão, mas o Daniel Alves, que sempre alegou inocência, agora legalmente está livre de qualquer culpa. Mas mesmo com a decisão da justiça, a mancha no nome do ex-jogador ficou e a opinião pública foi dividida e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. A pergunta que fica é: como reconstruir tudo isso agora? O Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro de 2023, acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos. A denúncia dizia que o ex-jogador teria cometido abuso dentro de um banheiro de uma boate em Barcelona na virada do ano, no dia 31 de dezembro de 2022, e desde o início do processo ele negou a acusação. A Justiça da Espanha, porém, entendeu na época que havia indícios suficientes para manter o Daniel Alves preso preventivamente enquanto o caso seguia em investigação.
E foi assim, justamente por essa acusação, que ele passou 14 meses na prisão em Brians 2, na Espanha, aguardando a decisão do tribunal antes do seu primeiro julgamento. Durante esse tempo, a defesa do Daniel Alves tentou vários pedidos de liberdade provisória. Todos foram negados. Só em março de 2024 ele conseguiu a autorização da justiça para deixar a prisão, depois de pagar uma fiança altíssima, 1 milhão de euros, o que na época girava em torno de 5,4 milhões de reais. Mesmo solto, ele teve que cumprir medidas restritivas, entregar passaporte, não sair da Espanha, se apresentar periodicamente à justiça, enquanto ele aguardava o julgamento final do caso. O julgamento, quando aconteceu em primeira instância, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão, e isso fez com que todas as partes entrassem com recurso. O Daniel e sua defesa, alegando inocência, entraram pedindo a anulação do processo. O Ministério Público queria que ele cumprisse 9 anos de prisão e não 4 anos e meio, e a acusação, as advogadas da moça, queriam que ele pegasse a pena máxima, 12 anos de prisão. Mas foi o recurso da defesa que conseguiu reverter a sentença. Agora, em março de 2025, o Tribunal de Justiça da Catalunha analisou o caso e absolveu o Daniel Alves. Considerou que o depoimento da jovem não era suficiente para manter uma condenação criminal. A decisão foi unânime e ele está livre da acusação, com todas as medidas cautelares contra ele suspensas. E a gente sabe que casos como esse sempre vão mexer com a opinião pública. A gente está falando de um jogador gigante no futebol. Tem gente que toma partido, que forma opinião mesmo sem ler o processo, que julga só com base com o que viu nas redes. Mas tem uma coisa que precisa ser dita com todas as letras: a decisão da justiça precisa ser respeitada. Se quando Daniel foi condenado em primeira instância, assim as pessoas fizeram, respeitaram, é preciso fazer isso agora também que ele foi inocentado. O Daniel Alves passou 14 meses preso, foi investigado, julgado e agora foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal da Catalunha. Os juízes analisaram as provas, depoimentos, documentos e chegaram à conclusão de que não havia elementos suficientes para manter uma condenação criminal. E isso não é uma opinião, é o que está escrito numa sentença oficial. Claro que é um caso delicado, com acusações delicadas, que cabe recurso, mas a gente não está aqui para julgar isso. O que a gente está aqui para dizer é que a justiça tomou uma decisão. Isso é um fato. Só que a gente não pode fingir que um julgamento só vale quando é do jeito que a gente quer. A justiça também existe para proteger inocentes de condenações injustas. E se ela entendeu que o Daniel Alves não deveria ser condenado, a gente tem que aceitar e respeitar. Agora, ele não deve mais nada para a sociedade. Pagou caro por tudo que viveu nesse tempo. Perdeu contratos, prestígios, tempo com a família e ficou marcado por algo do qual ele foi absolvido. Isso precisa ser dito e repetido quantas vezes forem necessárias. Se amanhã ele quiser trabalhar, dar entrevista, jogar bola, abrir uma empresa, ele tem todo esse direito, porque ele está limpo perante a justiça. E é assim que deve ser uma sociedade justa e equilibrada. O debate pode até continuar com base nos fatos e não em lixamentos digitais. Se não é para confiar na justiça, a gente vai confiar em quem? Mas e você, meu amigo? O que pensa sobre tudo isso? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa e não se esqueça do like no vídeo.